Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rafa Pirolo, Rafa in UK, gravando para vocês o meu segundo videozinho do IGTV. E para hoje eu preparei um conteúdo bem legal, um pouco técnico, mas bem informativo sobre cidadania italiana. Mas antes eu vou ter que ser bem sincero com vocês, porque eu estava preparando um vídeo profissional, com edições e algumas coisas que, sinceramente, não rolou. E como eu já falei para vocês, eu estou de quarentena aqui em Londres, eu estou com recursos bem limitados, meu computador não é dos melhores ainda, e então não está dando certo, não está processando o vídeo, não está publicando, não está fazendo nada, a internet aqui da República também não é das melhores, então vamos fazer do jeito prático, tá? O objetivo desse vídeo é que ele seja um guia prático sobre cidadania italiana, para você que pensa em cidadania italiana ainda como uma coisa impossível, ou para você que nunca foi nem atrás para tentar descobrir se isso é realmente tão difícil quanto parece ser, tá? Então, é um conteúdo um pouco técnico, eu vou ter que ler um pouco de material que eu separei aqui para vocês, tá? Mas eu prometo que eu vou tentar ser o mais enxuto possível e passar essa informação da forma mais clara possível, tá? Antes de mais nada, eu preciso falar para vocês que eu não sou nenhum especialista em cidadania italiana, tá? Eu obtive o meu processo de cidadania italiana no ano de 2018. Eu fui para a Itália para fazer o meu processo de cidadania e quem me ajudou foi a Sara, que é uma assessora especialista em cidadania italiana, tá? Então, inclusive, antes de fazer esse vídeo, eu falei com ela, falei que eu faria este vídeo e ela achou bem legal e falou que, inclusive, deu uma ideia para a gente fazer uma live daqui a alguns dias. Vamos preparar um conteúdo bem legal aqui para vocês, para poder, de uma forma mais técnica e mais completa, que ela traga para vocês essas informações e também se apresenta para a galera, né? Para quem sabe aí, você que assistir esse vídeo e achar que depois dele você tem condições de ir atrás da sua cidadania, meu, vai de olho fechado na Sara, porque ela é uma pessoa incrível. Ela é uma brasileira que está na Itália há mais de 10 anos, fazendo só isso, só processos de cidadania italiana, tá? Então, a gente vai falar com a Sara depois, vai promover essa live, eu vou avisar vocês aqui pelo Instagram e também pelo YouTube, tá? Esse vídeo vai para os dois canais, tanto do Instagram, para o IGTV, como para o YouTube também. Eu confesso que eu estou bem inclinado a fazer vídeos mais simples, assim como vai ser esse, sem muita preparação, sem muita edição, para ter um conteúdo um pouco mais dinâmico. Então, eu estou achando que não vale a pena eu ficar 2 dias editando um vídeo e trazer isso para vocês de uma forma um pouco artificial, sendo que é um assunto extremamente técnico e informativo, né? Não é nada que dependa de tanta frescura, entre aspas, tá? Não entendam mal. Mas eu acho que esse conteúdo, eu acho que vai ser bem objetivo e eu vou procurar passar para vocês da melhor forma possível. Espero que gostem. Se você está vendo esse vídeo no Instagram, clique em seguir, acompanha os stories, todo dia ou quase todo dia tem story legal com informação aqui sobre a minha quarentena e como que vai ser o começo da minha vida aqui em Londres. Se você está vendo esse vídeo pelo Facebook, entra no Instagram e procura lá na lupinha @rafa.pirolo. Clique em seguir e acompanha os stories, IGTV, tudo a gente vai postar por lá. Ou se você não tem Instagram, a gente vai colocar todos esses vídeos mais longos também no YouTube, tá? Então você vai entrar no YouTube e vai digitar ou Rafa in UK ou Rafa Pirolo, tudo junto lá na lupinha, tá? E aí já vai aparecer o meu canal, Rafa in UK, e você vai ver. Por enquanto a gente só tem um vídeo, esse vai ser o segundo, mas eu espero que em breve a gente tenha bastante conteúdo legal para compartilhar com vocês, tá? Então, direto ao ponto, sem mais enrolação. Eu preciso passar para vocês o que é a cidadania italiana, uma definição rápida e objetiva do que é a cidadania italiana, tá? Então vamos lá. A cidadania italiana, iuris sanguinis, que é o nome dado à cidadania por descendência. Existem outros tipos de cidadania, mas eu não sei exatamente quais são. Eu sei que o iuris sanguinis, que é o por descendência, é o mais aplicado e é o mais fácil de você conseguir,
tá? Então, a cidadania italiana por descendência e iuris sanguinis é um processo administrativo, ou seja, você consegue correr atrás e resolver só baseado em documentos. Você não precisa contratar um advogado, você não precisa entrar na justiça. É um processo extremamente documental, em que o requerente deve comprovar a sua ligação de sangue com o imigrante italiano, chamado também de dante causa, através da documentação. Ponto. É isso. Tá? Então não tem, mas se eu tivesse meu avô vivo, meu bisavô vivo. Pessoal, quando eu tirei meu processo em 2018, o meu bisavô, obviamente, já era falecido, o meu avô e o meu pai também. Então eu tirei 3 gerações de documentos de pessoas que já estavam em óbito. Isso não é um impedimento. Não ache que isso é um impedimento para você conseguir a sua cidadania italiana. Tá? Então é isso. É um processo administrativo onde o requerente deve comprovar a sua ligação com o imigrante italiano, o cidadão que nasceu na Itália e que depois foi para o Brasil, através de documentação. Ponto. É isso, tá? Aí eu vou falar para vocês quais são as possibilidades para fazer esse processo. Você só tem 2 formas de fazer. Ou você faz pelo Brasil, ou você vai para a Itália, tá? E qual é a diferença entre eles? Vou falar da minha experiência, tá? Em 2018, quando eu tirei o meu processo, eu me informei no consulado italiano de São Paulo e o tempo, acreditem se quiser, entregando toda a documentação, de 10 a 12 anos para sair a cidadania pelo consulado de São Paulo. Então, assim, para os meus planos, para a minha necessidade, não atendia. Pode ser que para um de vocês atenda. Mas é importante frisar isso. Pelo consulado do Brasil é bem demorado. Existem alguns mais rápidos. Eu soube que o da região sul do país é um pouco mais rápido. E também tem algum mais para cima, para o nordeste ou para o norte do país, que é um pouco mais rápido. Mas para você fazer pelo consulado, tem que ser o consulado mais próximo da sua casa. Então, se você não for fazendo de São Paulo, se você for fazer numa região norte ou nordeste do Brasil, você vai ter que, de repente, comprovar uma residência lá, o que já tem algum indício de que você está fazendo alguma coisa errada, tá? Então não é legal. Então, para mim, não atendia a fazer o processo no Brasil. E o que eu fiz? Juntei minhas coisas, minha documentação e falei, fui, Itália, vou fazer na Itália, pronto. Então eu conheci a Sara, que foi a assessora que me assessorou em todo o processo. E a assessoria, ela não começa só na Itália. Isso é importante falar também para vocês. A assessoria começa no Brasil. A assessora vai ajudar você em cada etapa do processo para que você, a cada documento encontrado ou conquistado, a gente pode dizer assim, ela já vai validando aquilo e vai te falando, tá beleza, tá ótimo, vamos pro próximo. Ou então ela vai falar assim, tem um errinho aqui. De repente, uma coisa que acontecia muito antigamente, os nomes teriam alguma diferença de registro. Então, por exemplo, o meu sobrenome, Pirolo, ele não teve nenhuma diferença. Graças a Deus. Nenhum dos meus antepassados tiveram, por exemplo, um Pirolo com 2 L's. Mas existem muitos casos, principalmente nomes mais difíceis, em que tinham 2 L's e no Brasil ficou com um L só, ou de repente que tinha uma escrita um pouco diferente e no Brasil foi registrado de forma diferente. Isso tudo, dependendo do erro, é necessário uma correção administrativa. E aí isso você faz junto com o cartório. E é um processo extremamente simples, é demorado, tem um custo, assim, vamos dizer que você leva até acho que uns 6 meses, de repente, para conseguir corrigir um erro desse, mas é possível e você consegue fazer no Brasil, pelo Brasil, e sair do Brasil com isso resolvido, tá? Então a assessora vai te ajudar em tudo isso, até você fechar o que a gente chama de pasta. Quando você fechar a sua pasta com a sua documentação completa, aí que ela vai falar, venha para a Itália para a gente poder dar entrada no seu processo. Tá? Então isso minimiza muito os riscos de você chegar na Itália, por exemplo, e se deparar com a falta de um documento, né? E convenhamos, não é uma viagem barata, você sair do Brasil e ir para a Itália para poder chegar lá e descobrir que faltou uma certidão de qualquer do processo, tá? Então, beleza. Eu vou falar para vocês simplesmente 2 coisas que vocês precisam para
fechar a pasta de vocês e saber se vocês são elegíveis para a cidadania. Na verdade, são 3 coisas, a terceira, só que a terceira só acontece na Itália, tá? A primeira delas, a primeira é a mais fácil e pode animar ou desanimar muito vocês, que vocês entrarem no Google e digitar CNN, certidão negativa de naturalização. Tá? Quando vocês digitarem isso no Google, já vai aparecer um site do governo do Brasil, que é um site gov.br, e nele você vai preencher os seus dados, os dados do requerido, né, do imigrante italiano, e esse site do governo do Brasil vai dizer para você se essa pessoa se naturalizou ou não no Brasil. Basicamente é isso. Tá? Se ele não se naturalizou no Brasil, ótimo, você pode dar andamento no seu processo que ele vai ser tranquilamente aceito. Tá? Se ele se naturalizou no Brasil, isso é um problema, mas não é um impedimento. Você pode ainda brigar por algumas vias que a assessora vai te indicar. Tá? Mas digamos que não se naturalizou brasileiro, então ele continua sendo um italiano pela lei italiana, e aí então ele vai poder transmitir essa cidadania para o seu avô, para o seu pai, enfim, até chegar em você. Tá? Então depois que você tirou a CNN, que é a certidão negativa de naturalização, você precisa ir atrás das certidões, que no Brasil se chamam certidões de inteiro teor. Com essas certidões, basicamente, tá? Eu vou trazer de novo para o meu exemplo. O meu bisavô era italiano, então eu preciso das certidões de nascimento, casamento e óbito do bisavô, que nasceu na Itália, nascimento, casamento e óbito do avô, nascimento, casamento e óbito do meu pai, no caso, que já era falecido em 2018, e o meu nascimento e casamento, tá? Então, no meu caso, foram 11 certidões. E a parte mais difícil disso tudo não é você ter a certidão, e sim você saber aonde ela está registrada. Porque para você conseguir essa certidão, você precisa ligar no cartório ou ir até o cartório e falar, ó, eu sou fulano de tal, eu estou em busca da certidão de fulano de tal, registrada no ano tal. E eles vão encontrar essa certidão para você. Porém, alguns cartórios ainda, infelizmente, têm uma má vontade muito grande em procurar essas certidões por não serem informatizados. Tá? No Brasil, grande parte dos cartórios já são informatizados. E isso ajuda muito, porque aconteceu comigo de eu ligar num cartório e eles falarem assim, pegarem os dados do meu bisavô e falarem, tá bom, me liga em 2 horas que eu te falo se a certidão tá aqui ou não. E eu liguei em 2 horas e ele falou, olha, não tá nesse cartório. Isso é ótimo, porque a gente desconfiava que a certidão de óbito do meu bisavô estivesse numa cidade X, que foi onde ele morou muitos anos. E não estava lá, então quer dizer, eu tive que investigar mais para saber aonde que ele tinha morrido e aonde tinha sido registrado esse óbito, tá? Então, beleza, o cartório ele pode te responder assim, ou eles podem também te falar assim, tá, me fala o ano, o livro e a folha em que foi registrado. Aí fica difícil, porque se o cartório não for informatizado, são poucos ainda, tá? Mas pode acontecer, é importante falar isso para vocês. Se o cartório não for informatizado, pode ser que eles cobrem uma taxa para procurar isso para você. Também aconteceu comigo com o cartório do Paraná. Eles me cobraram, se eu não me engano, R$50 para procurar a certidão. Mas você vai deixar que R$50 te impeçam de ir atrás do seu sonho? Não, né? Então eu paguei esses R$50 e para minha felicidade estava lá a certidão. E aí eles me informaram que estava, eu paguei mais em torno de R$60 para emitir essa certidão em inteiro teor, que é o nome do documento, certidão de inteiro teor. Eles emitiram, mais R$20 mandaram pelo correio, chegou na minha casa, tá? Então é assim que funciona, pessoal. Bom, tá terminando aqui os 15 minutos de vídeo do IGTV, eu vou gravar um número 2 para a gente poder dar andamento, beleza? Então, já logo na sequência desse daqui, assiste lá. Número 2.